Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Há uma unção de Deus, é de Deus, gente. Estou muito feliz, porque somos guiados pelo Espírito Santo. Tenho dito sempre para Ele: Espírito Santo querido, quero fazer só a Tua vontade. Espírito Santo, quero andar na Tua agenda. Está muito forte, estou até emocionado, porque está uma unção do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que confiam muito no seu braço, na sua inteligência, na sua força. Mas você precisa da força do Espírito Santo. Não quer dizer que seja mal você acreditar na sua força, mas você não vai vencer batalhas espirituais na força do braço, na sua inteligência, nos seus estudos. Você pode ter faculdade, pós-graduação, doutorado, você pode ter o que for, está tudo certo. Mas isso aí não adquire esse poder. Você pode ter teologia, você pode ser doutor em teologia, PhD, seja lá o que for. Mas se você não tiver unção, não vai resolver nada. O estudo é bom, claro que é bom, claro que é importante. Mas a unção não depende necessariamente desses estudos. É a unção do Espírito Santo. Oh, aleluia, vai ser forte, meu Deus, está forte. Obrigado, Espírito Santo. A presença do Senhor é real. Pedro, o discípulo de Jesus, que se tornou o apóstolo Pedro. Este homem caminhava com Jesus. Este homem foi discipulado por Jesus. Dos 12, ele era aquele que topava, era desafiador. Certa ocasião, Jesus disse para os seus discípulos, após as suas reuniões ali, ele falou: pode ir à frente, pegue o barco, eu logo encontro vocês. E eles obedecem, e eles vão. Mas em alto mar, uma grande tempestade, um vento forte, ali começa a bater o desespero, começa a bater ali o medo. Mas de repente, já estavam com medo, e naquele vento, naquela tempestade, eles veem um vulto. Acharam que era um fantasma, ficaram com mais medo ainda. Mas Jesus disse: sou eu, não temais, sou eu. Jesus se identificou. Na tempestade, Jesus: sou eu. Pedro então disse: bom, se é o Senhor, então eu também quero o seu encontro, também quero ter a sua experiência, eu quero andar sobre as águas, eu quero te encontrar andando sobre as águas. E Jesus disse: então pode vir, vem. E ele desce do barco. E ele começa a andar sobre as águas. Pedro fez isso. E ele foi andando sobre as águas, mas o vento forte, as tempestades continuaram. Ele estava indo ao encontro de Jesus de Nazaré, andando sobre as águas. Que coisa impressionante. Nossa, já andei. A gente anda pisando no chão, né? Na calçada, no asfalto, né? Mas andar sobre as águas é forte, né? Mas ele foi. Mas o vento forte, ele começou a ter medo, ele ficou meio temeroso, Pedro. E ele começou a se afundar. E de repente ele pede socorro: socorra-me, socorra-me. Jesus, com o seu grande amor, pega na mão de Pedro e levanta ele. Levanta, porque você duvidou. Então esse Pedro, ele teve muitas experiências com Jesus. Mas teve um momento também que Jesus disse, Pedro falou: Senhor, eu não vou te abandonar, tamo junto, hashtag Jesus, tamo junto, I love you, te amo. Mas Jesus falou a Pedro: mas você vai me negar, você vai me negar. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E de fato isso aconteceu. Pedro nega a Jesus. Eu não conheço ele, eu não conheço, e tal, e tal. Mas ele se arrependeu depois. Pedro não perdeu o amor por Jesus, foi um momento ali. Mas depois Jesus, ele é crucificado, Jesus então morre para salvar a humanidade, Jesus depois é sepultado, mas ao 3º dia Jesus ressuscita. Ressuscitou. Aí Jesus, após a sua ressurreição, ele fica aparecendo durante 40 dias, tá? No livro de Atos, capítulo 1, fala que Jesus ficou durante 40 dias aparecendo para vários grupos de pessoas, para ficar a evidência ali, que ele havia ressuscitado, né? Aí o boca a boca correu solto lá para divulgar, né? Então tinha que ter uma evidência lá, né? Então ele apareceu durante 40 dias e foi aparecendo para várias pessoas, né? Ele havia ressuscitado.
E quando terminou esse tempo dos 40 dias, ele falou, agora eu vou para o Pai. Mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei o Consolador, eu enviarei o Espírito Santo, né? O Espírito Santo. Vou ler aqui para você Atos capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita o reino de Deus. Então você nota que Jesus, então, aí ele diz assim, olha, no capítulo 1, verso 8 de Atos, diz assim, mas recebereis, Jesus dando essa instrução, não é? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Não é? Então, ele deu ali essa orientação. E quando você vai no capítulo 2 de Atos, ali acontece a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio, de repente. Então, o de repente de Deus está disponível no dia de hoje para você. É o de repente de Deus. É o poder de Deus, é a unção do Espírito Santo, é a presença de Deus. Então, tudo que Jesus falou já se cumpriu. Então, o Espírito Santo está naquele que está firmado em Cristo. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então, meu amado, seja a semana de você se encher do Espírito Santo. É um novo tempo, minha gente. É um novo tempo. Escute o que eu estou dizendo há muitos e muitos anos. Você que nos acompanha aqui. Estamos vivendo tempos de turbulências. Natureza, pessoas, comportamento, tudo está mudado. Então você precisa entender que você precisa se apegar mais a Deus. Você precisa se apegar mais à presença de Deus. Você não pode ir para trás. Você não pode desistir da fé. Você não pode desistir de Jesus. Você não pode desistir da presença de Deus. Sem a presença de Deus você não é nada. Jesus diz em João 15, verso 5, sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Eu sem Jesus não sou nada. Preciso dele. Está entendendo? Você precisa da presença, estar na presença de Deus, ter experiência com Deus. Como agora, enquanto eu estava ministrando aqui, não é? Algumas pessoas escreveram, uma escreveu assim, pastor, na hora da oração eu me ajoelhei, pastor, no meu quarto aqui, ó, tá forte o agir de Deus, a presença do Espírito Santo, é isso que o povo está precisando. Muitas pessoas estão servindo a Jesus, mas estão filosofando a Bíblia, estão assim, só ensinando como vencer os problemas, mas o Espírito Santo não está sendo envolvido nesse negócio, não é? Então nós temos que ver como é que está a nossa fé. E você preste atenção nisso aqui, pessoal. Está quente aqui a palavra, hein? Preste atenção. A sua fé, a sua vida espiritual, ela é medida de segunda a sexta, sabia? É de segunda a sexta. Porque se acha que a tua fé é como quando você está num culto, prestando um culto num presencial, por exemplo. Se ali está um derramar do Espírito Santo, aquilo ali é sensacional. Mas depois que você sai das quatro paredes, de um ambiente físico, que está adorando a Deus, você tem que continuar. Você tem que continuar na presença de Deus. Porque você é templo do Espírito Santo. Qual que é o problema que está acontecendo com milhões e milhões e milhões e mais milhões de pessoas no mundo? No meio do cristianismo mesmo, que eu estou falando, né? Que eles não estão tendo vida com Deus diária. Vida com Deus é de experiência, não é só de vitória. Às vezes tem luta, tem batalha, mas Deus dá graça, Deus dá força. A unção do Espírito Santo vai quebrando o jugo da tristeza, do desânimo. Então às vezes você está procurando, eu vou fazer um curso disso, um curso daquilo. Tem muitos cursos bons em várias áreas, mas você tem que entender que não adianta fazer um curso do Espírito Santo, mas daí você não anda com ele, só tem teoria.
Quem tiver só na teoria não vai sobreviver, gente. Escute o que eu estou falando. Eu estou sendo sincero, sempre fui, na palavra de Deus. Aqui não é um ensinamento negativo, pelo contrário. É um ensinamento para que haja um despertamento espiritual. Não é? Então Deus nos ama, Deus tem planos maravilhosos para todos nós. É aquilo que Deus diz em Isaías 64 e lá em Coríntios também Paulo fala que aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Entendeu? Então aí você está aí muito raso. Deus está querendo que você tem que levantar voo. Está se arrastando demais. Está muito para baixo. É falta de Deus, é falta do Espírito Santo, irmão. Pode ter certeza. Tem gente que é falta do Espírito Santo. Ele está andando na força do braço, ele está andando na inteligência humana, né? Ele está andando mais aí nas filosofias dos coach aí, né? Nada contra, eu gosto, é bacana, não estou falando mal, mas né, a espiritualidade não se vence com palestra de coach, não, meu irmão. Para com isso. Né? Espiritualidade, tá certo? Eu gosto, até posso falar sobre isso numa boa, eu tenho experiência nisso também. Mas não é isso que nos motiva. O Espírito Santo, o corpo de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, ela é conduzida pelo Espírito Santo e não por palavras de sabedoria humana. É palavra do Espírito Santo, é Bíblia. Você que tem abandonado a Bíblia, você vai ficar perdido. A Bíblia é a nossa bússola, minha gente. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu sempre defendi a Bíblia e sempre vou defender em nome de Jesus. Ela não precisa ser defendida, Deus não precisa ser defendido, Deus é todo poderoso. Mas a palavra de Deus, você que parou de ler Bíblia, você que parou de meditar nas Sagradas Escrituras, você tem que voltar para a palavra. Você que entrou e fica só lendo livro de filosofia, filosofando a vida aí, meu irmão. A filosofia tem um lado bom dela, mas muito cuidado. Tem gente que entrou para fazer filosofia e desviou da fé. Entendeu? Então tem que saber. Você está entrando em campo aí que não é a tua área, a área é minada, perigosa. Entendeu? O estudo é bom. Você tem que ter discernimento espiritual. É forte o que Deus está falando, gente. Isso aqui é despertamento espiritual. Quando a palavra é de Deus, você chega a arrepiar, meu irmão. Não que tem que ter arrepio no corpo, né? Mas você sente no teu espírito. Essa palavra é forte, é de Deus. Entendeu? É isso. Agora, se escutar um ensinamento, você entra de um jeito e sai pior, então alguma coisa está errada. Ou você não entendeu a palavra, ou a palavra não foi revelada a você, ou quem estava ensinando está fora da casinha. Está ensinando outra coisa. É isso mesmo que você tem que entender. O compromisso aqui é com a palavra. Olha aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 2, o verso 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, preste atenção, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha só. Vou ler de novo, tem que ler de novo, vale a pena ler de novo. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você ama a Deus? Então, tranquilo. Entendeu o que Deus está falando, gente? É forte, hein? Mas voltando à história de Pedro, não terminei ainda. Vou voltar agora, voltando. Segunda parte. Então Pedro também recebeu o Espírito Santo. Foi cheio do Espírito Santo. E Pedro, pelo que consta na Bíblia, ele não tinha muitos estudos, como tinha Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, né? Então Pedro não era meio assim douto, não tinha muito estudo, entendeu? Mas agora esse homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, o homem pregou. Primeira pregação dele, 3.000 almas se converteram. Quem falou? O Espírito Santo, usando a instrumentalidade de quem? Quem foi a voz de Deus? Pedrão, o Pedro, o apóstolo, entendeu? É assim que funciona. É assim que funciona. E o que está acontecendo com o povo cristão? Isso no mundo inteiro, mas vamos falar do Brasil. O que está acontecendo? Eles estão entrando em muita confusão, muita encrenca. É gente disputando cargos eclesiásticos. Hoje eu vim para falar aqui, jornalista celestial. O povo está discutindo coisas que não chegam a lugar nenhum.
Eu tenho a impressão que em alguns lugares o diabo está dando risada dessa galera, está zombando deles, está tirando a onda com eles. Entendeu? Estão saindo da palavra, não estão ficando na palavra, estão brigando. É até esquisito eu falar isso aqui, mas eu vou ter que falar. Se ninguém fala, eu vou falar. Creio que eu estou debaixo dessa autoridade para falar isso aqui. É briga, é confusão, sabe? É irmão contra irmão, é um líder contra outro líder, é uma briganhada. Meu Deus do céu, que coisa feia. Ai, ai, ai. Entendeu? Então volte para a palavra, não entra. Amado, deixa eu dar uma orientação para vocês, porque eu tenho um compromisso com Deus. Então o que eu falo aqui, eu tenho responsabilidade primeiro diante de Deus. Entendeu? Então, não podemos falar qualquer coisa. Preste atenção. Cuidado você que fica entrando na onda daquele irmãozinho que não entende nada da palavra e começa a fazer a tua cabeça para se rebelar, para virar um rebelde, se rebeliar contra coisas que é de Deus. Amado, não entre nisso. Se tem alguém lá fazendo uma confusão ali, né? Cuidado, não siga gente que faz confusão, gente que divide, gente que mais divide do que une. Cuidado, às vezes está, olha, eu vou falar pesado, vou falar algo aqui, ó, em nome de Jesus. Às vezes você pode estar travado a tua vida porque você está seguindo gente de pior espécie que tem, se passando por aquilo que não é. É forte isso aqui, gente. Nós estamos vivendo os tempos do fim, então daqui para frente, se você não se cuidar espiritualmente, você vai ser enganado. É isso mesmo. Você está ouvindo. Quando você está aí preocupado com os probleminhas do dia a dia que você tem que resolver, obviamente, mas, né? Abra os teus olhos aí. Veja se você não está sendo... Porque o que está acontecendo hoje em dia? Muita distração. O diabo tem uma estratégia. Uma das estratégias dele é de nos distrair com as coisas desse mundo para a gente perder a bênção, perder a comunhão com Deus. O inimigo é astuto. Então você tem que tomar cuidado. Viu? É um alerta para você que é servo de Deus, serva de Deus, você que é um filho de Deus, está caminhando com Jesus aí. Viu? Cuidado com aquelas pessoas que, em vez dela te ajudar na fé, ela só vem trazer, ela vem fofocar. Cuidado com os fofoqueiros. Tem fofoqueiro em todo lugar. Cuidado. Cuidado com aquela gente. Pode notar, fique esperto. Aquela pessoa que chega para você e conta e fala mal de todo mundo, cuidado, porque uma hora ela vai falar mal de você também. Eu fico até meio distanciado. Quem chega perto de mim começa a falar mal de todo mundo. Pastor, eu quero servir ao Senhor, a Jesus com o Senhor, porque lá em tal lugar é assim. Cuidado, essa gente que critica, eu vou ser o próximo da lista para ela criticar. Então eu peço, Jesus, me afasta disso. Me livra do... Se eu não puder ajudar, então nem me venha perto de mim. Esse tipo de pessoa. Tá entendendo? Então cuidado, tem que tomar cuidado. Você fica dando ouvido, dando corda para essa gente. Corta o barato deles. Fala, irmão, aqui na minha casa não. Você pode vir na minha casa, você é bem-vindo, pode vir, mas se vir aqui para ficar falando mal dos outros, irmão, aqui na minha casa não. Irmão, na tua casa quem manda é você, irmão. Se eu estou vendo gente na tua casa, você que manda, mas tem gente de fora querendo trazer lixo na tua casa, irmão. Tem que prestar atenção. Isso aqui é um alerta. Você não vai ouvir essa conversa aqui em todo lugar, não. Tem gente que não tem coragem de falar isso. Eu não é que eu tenho coragem, estou inspirado, é o Espírito Santo aqui. A programação é isso aí. Aqui o nosso programa não é programa de rádio, tá através do rádio, mas é um ministério que tem compromisso com a palavra, por isso que está sobrevivendo aqui, porque Deus que está sustentando. Agora dia 31 de dezembro desse ano vão completar 21 anos. Você acha que nós estamos aqui porque eu sou bom? Não, porque é Deus que está dando força pra gente, é Deus que tem dado graça, é Deus que está nos dando saúde, é Deus que está nos capacitando. Ele me deu essa missão, por isso que eu estou aguentando aqui. Por quê? Porque Ele tem me sustentado. E Ele falou, estou contigo, manda ver. Tá entendendo? É isso. Você tem que ter certeza que Deus está com você, naquilo que Ele te chamou para fazer. É isso. É tempo de despertamento. É tempo de despertamento. Não adianta eu estar num local presencial cultuando a Deus e louvando e adorando, se de segunda a sexta falo bobagem, fico mentindo, fico falando o que não deve, aí no domingão eu vou lá ficar mais santão. Isso é hipocrisia. O mundo é hipócrita, o mundo está cheio de hipocrisia. É muita hipocrisia. E no meio do povo de Deus também está cheio de hipocrisia. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Está entendendo? E outra coisa, o apóstolo Paulo diz assim,
Ele dá um alerta para mim e para você. Ele diz assim, ó, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia, irmão. Você tem que se cuidar. Nem eu, nem você, nenhum de nós podemos empinar o nariz e achar que a gente é bom. Bom é Deus. Bom é o Todo-Poderoso. Tá entendendo? Então é isso. Temos que compreender as questões espirituais. É isso, meu irmão. Esta é a palavra do Senhor para a tua vida. E receba esta unção. Receba a unção do Espírito Santo. Leia a palavra com calma, ore, busque a Deus. Todo dia você tem que almoçar, você tem que fazer umas refeições básicas, no mínimo 2, 3 por aí, não é assim? Você não esquece de fazer isso, não é verdade? Então coma da palavra todo dia uma porção. Leia um trecho da Bíblia, faça sua meditação, ore, né? Peça a proteção divina. E vamos seguindo, vamos caminhando, vamos marchando. Vamos marchando, andando, navegando. É isso aí, vamos debaixo da unção do Espírito Santo aí, vamos caminhando em nome de Jesus. Creio que você entendeu o que Deus está falando. Eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Você precisa cuidar da sua vida espiritual. Entendeu? É assim. Você sabe onde a água está batendo, não sabe? Pastor, a água já está no nariz já. Então busque mais a Deus. Ah, mas eu tenho orado. Continue orando. Continue buscando. Certo? Tem falta de sabedoria? Peça a Deus. Tiago 1,5 diz, está com falta de sabedoria? Peça a Deus que vai dar a todos. Essa sabedoria do alto, sabedoria do Espírito Santo. E assim você vai caminhando. Você vai marchando. É isso. Amém, amados? É isso aí. E eu vou encerrar com o fechamento aqui do texto base que nós vamos caminhar aqui durante a semana. Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Aleluia. Amém? Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer pela programação de hoje. Estamos dando essa abertura, então, nessa semana, debaixo da unção do Teu Espírito Santo, vamos vencer os desafios. E eu tenho certeza que coisas tremendas vão acontecer em nome de Jesus. Te apresento, Pai, todos os pedidos que chegaram neste momento, crendo na vitória, no milagre, na cura, na libertação. A água também que o ouvinte, que eu também separei no estúdio, após essa oração se torna um remédio espiritual. E que a paz de Cristo reine em nossos corações. E abençoa também, ó Pai, os agentes de Deus, todos aqueles que semeiam, que plantam a semente, ou vão semear a partir de hoje, vão se levantar como coluna financeira no Agindo Deus. Abençoa tanto o trabalhador, aposentado, empregado, profissional liberal, autônomo, empresário, empreendedor, que a bênção de Jeová Jiré repouse sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Um grande abraço a todos e até amanhã, permitindo Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, ó, negócioscomdeus.com.br.
negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é minha esposa, somos casados há 35 anos e ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente, para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades. Você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui? Vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!